Glória a Deus. Amém. Então vamos à meditação da palavra do Senhor. Provérbios 24, 10. Eu vou estar lendo na NVI. Provérbios 24, 10. Diz assim, talvez você conheça esse versículo de outra forma. Mas diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Aqui, outra tradução diz: se te mostras fraco no dia da angústia, então a sua força é pequena. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Você crê que Deus pode nos renovar hoje, renovar as nossas forças? Amém. Amém? Glória a Deus, eu creio. E eu quero já de imediato que você comece a se lembrar em tempos de angústia. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós estamos nele, podemos ser mais que vitoriosos também. Você crê? Amém. Glória a Deus. Que dia em sua vida, se você olhar aí no retrovisor da sua história, você poderia chamar de esse dia foi um dia de angústia. Talvez um dia de dor, um dia de doença, uma mazela emocional, uma questão séria conjugal, uma questão de saúde, uma questão de morte. Como foi o dia de crise, o dia de dificuldade que você chamou em dia de angústia? E eu quero te lembrar que Deus, Ele não se mudou de lugar, Ele estava lá. No dia da sua angústia, Deus estava lá. E a segunda pergunta que não quer calar, e que sem dúvida esse vídeo chegará a todos os irmãos desta casa, inclusive os que não puderem vir. A pergunta é: como você reage no dia da angústia? Você abre mão, desanima, fica em casa, abandona os seus? Como que você reage? É nessa hora que nós precisamos, mais do que nunca, viver aquilo que a gente crê, viver aquilo que a gente prega. A hora da angústia não é a hora do mau humor, a hora da angústia não é a hora de nós ficarmos reclamando, murmurando, mas é a hora de lembrar quem é por nós e entendermos que temos que ter um novo posicionamento em Cristo, porque senão, amados, nós vamos reproduzir o mesmo comportamento daqueles que nunca viram Jesus na sua vida, daqueles que não experimentam Jesus. Sua atitude mostra quem você é na hora da angústia. Certa vez, aliás, mais de uma vez eu já falei, quando às vezes alguém elogia alguém e fala: nossa, fulano é uma bênção, né? Fala: deixa o dia mal chegar. Aí a gente vai ter certeza o dia que a pessoa se aborrece, o dia que a pessoa não fica bem. Porque aí aquela candura todas as vezes acaba. E uma face que você não conhecia se apresenta para você. Por quê? Em nome da nossa humanidade, em nome do nosso temperamento. Mas a Bíblia não manda a gente andar por temperamento. Na verdade, ela manda a gente andar por fé. O livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5. Eu não sei se você já prestou atenção nesses dois versos. Mas diz assim, a palavra do Senhor: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sério esse texto, na Nova Versão Internacional. É o Senhor falando com a gente: ei, você já ajudou a tanta gente, já orou por tanta gente, já deu tanta palavra, agora que você precisa, é assim que você faz? Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e com aquilo que a gente diz que acredita na palavra de Deus. O Senhor, Ele não nos confronta para sermos super-heróis.
O Senhor nos confronta para sermos dependentes dele na hora da dificuldade. É desafiador. Pela segunda vez eu digo viver o que pregamos. Mas essa é a direção de Deus para nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Salmo 50, verso 15, na parte B, diz assim: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Clame a mim no dia da dificuldade, no dia da angústia, no dia do seu feio. Clame a mim, eu o livrarei e você me honrará. Muitas vezes o Senhor não muda a situação. Às vezes é uma situação de morte, e a situação de morte segue, Jesus não ressuscita. Ele tem poder para fazer isso. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Mas ele trata conosco. Ele trata conosco. Eu o livrarei. Mas ele trata com quem clama a ele no dia da angústia. E aí o honra. O honra como? Colocando Jesus no lugar dele no dia da angústia. Aquele que comanda todas as coisas. No teu dia difícil, lembre-se, Deus vai continuar lá com você. Pare de depender da força do seu braço. Olhe para o alto. Eu gosto de lembrar o Salmo 121. É de lá que vem ou que virá o nosso socorro. Deus coloca no meu coração e manda te dizer, se você está vivendo uma situação difícil, uma situação desafiadora, oferte pela fé essa situação ao Senhor hoje. Entrega. Ofertar pela fé é entregar. Amém. Entregar. Pare de carregar esse peso sozinho, esse peso sozinha. O Senhor, Ele é o seu Pai legítimo. E Ele tem prazer em cuidar de você. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o que está dizendo aqui, é o que habita dentro de mim, dentro de você. Existe o poder de Deus dentro de mim e dentro de você, mudando a nossa chave no dia da dificuldade. A vida de Deus dentro de nós, ela libera uma unção que pode alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Pode trazer a realidade do céu para a terra. Salmo 119, verso 50, diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Então nós temos acesso à vida de Deus mesmo no dia difícil. É importante que você comece a falar isso para o seu problema, para a sua dificuldade. Saia angústia, saia perturbação, saia preocupação. A promessa de Deus me dá vida. Salmo 28:7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. A nossa força vem do Senhor, a nossa força vem do alto. Ele é a nossa força e o nosso escudo. Você não precisa, nem eu, deixarmos o problema nos derrubar. Em muitos momentos sentimos o reflexo, claro que sentimos, como gente. Mas o problema não pode nos derrubar. Nós precisamos erguer nessa hora o escudo do Senhor. Ele é escudo, Ele nos protege. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É muito interessante, amados, que eu tenho aprendido isso todo o tempo no consultório quando eu atendo alguém com depressão.
Qualquer pessoa com processo depressivo se sente fraca. Qualquer pessoa com processo depressivo se sente desanimada, sem forças, enfraquecida. Porque quando nós estamos abatidos, tudo em nós esmorece. E nós precisamos da vida de Deus, mudando a realidade na nossa vida. Salmo 92, verso 10, diz assim: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. O boi selvagem, eu pesquisei, ele não aceita carregar peso, irmãos. E a Bíblia diz: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Deixa o peso na presença do Senhor, no altar, deixa o peso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O boi selvagem, ele reage. E está na hora de eu e você, diante do peso, diante das cargas que se apresentam na nossa vida, deixarmos o nosso peso na presença do Senhor. A Bíblia diz que a unção do Senhor, ela quebra o jugo, ela despedaça o jugo. A unção de Deus, ela gera uma capacitação sobrenatural. Precisamos acessar o sobrenatural de Deus. Deus quer derramar sobre mim e sobre você um óleo novo nessa noite, em nome de Jesus. Mas nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. É tempo de dizer não ao pecado todo dia, o tempo inteiro, seja por pensamento, seja nas atitudes, seja para a nossa língua. É tempo de dizer não ao pecado. Peça ao Senhor que aumente a sua resistência em relação ao pecado. Que aumente a nossa resistência na movimentação das trevas, porque o inferno não para, amados. Mas nós precisamos estar mais resistentes em Deus e vencermos as astutas ciladas do inferno. Tiago 4,7, texto conhecido da igreja, diz assim: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A nossa vitória começa quando nós nos sujeitamos a Deus, nos submetemos ao Senhor. O que fazer no dia mau? Nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Amém. E depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O que tem roubado a sua força? O que tem te enfraquecido? Joel 3, verso 10, diz assim: Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, tem versões que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aqui na NVI diz assim: diga ao fraco, sou um guerreiro. Amém. Sabe, queridos, na hora que a gente percebe que está se sentindo fraco, nós precisamos nos ver em Cristo como alguém capaz de, na dependência do Senhor, levantarmos como guerreiros. Pare de dizer: eu não consigo, isso não é para mim, eu já cansei. Pare. Eu sou forte. Diga ao fraco, enfraquecido: eu sou um guerreiro, uma guerreira. Salmo 29, 10 e 11 diz assim: O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Existe uma versão que diz que Deus está no caos. Ele está entronizado, sentado sobre o caos. O Senhor assentou soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor faz o quê, amados? Dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Em meio à angústia, em meio a enfraquecimento de espírito, na alma, a última coisa que as pessoas sentem é paz. Deus controla a tempestade e tem condição, toda condição, de restaurar
a sua paz. Só em Deus nós temos a força que nós precisamos para nos levantar como verdadeiros guerreiros e guerreiras na presença do Senhor e diante das dificuldades da nossa vida. Hoje é tempo. Eu tenho aprendido muito sobre decretos no mundo espiritual. Hoje é tempo de nós rasgarmos decretos de fraqueza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos profetizar na nossa vida. Salmo 28, 7 e 8. Diz assim, preste atenção. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Amém. Aleluia. Vamos repetir? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o meu ungido. Você hoje tem condição de dizer: o Senhor é a minha força. Amém. O Senhor é a minha força. Feche os seus olhos, amado. Feche os seus olhos. Lembre de situações que você precisa romper. Você precisa vencer. Seja quais forem. Para Deus não há impossível. Para Deus não há limite. Para Deus não há problema grande demais. Lembre das situações atuais e do passado, talvez, que tenham te enfraquecido. E comece agora pela fé a ver os seus decretos de fraqueza, seus decretos de falência financeira, seus decretos de fracasso, seus decretos de enfermidade, e começa pela fé a rasgar esses decretos. Começa a ver aí pelos olhos da fé, você rasgando esses decretos de fraqueza, de doença, de escassez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se perceba rasgando esses decretos agora na autoridade do nome de Jesus. Se veja também sendo fortalecido, fortalecida pelo Senhor. O Senhor te tomando nos braços agora e dizendo: filha, filho, eu sou contigo. Aleluia. Parece frase feita, mas não é. É poder de Deus sendo liberado na nossa vida hoje. Amém. Filho, filha, eu sou contigo. Eu te coloco na posição de guerra. Você não está sozinho, você não está sozinha. A palavra diz o que você já sabe. Em Cristo nós somos mais que vencedores, mais que vitoriosos. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Então comece a perceber aí dentro do seu coração, de olhos fechados como você está. Receba essa palavra como revelação do Espírito de Deus. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais que vencedora. Você não anda pela força do teu braço. Você não anda pela força da circunstância. Em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Comece a orar pela sua vida. Comece a orar pedindo ao Senhor a unção de força. Comece a orar pedindo ao Senhor que profeticamente te dê autoridade para deixar na presença dele toda angústia, toda preocupação, toda sobrecarga. Entrega agora em nome de Jesus na presença do Senhor. Comece a sentir a leveza do Senhor na sua vida pela fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Recebemos essa palavra no nosso espírito, Senhor. Recebemos essa palavra com alegria na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso cântico. Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa rocha. Tu és aquele, Senhor,
que guerreia as nossas causas, não estamos sozinhos. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra viva, eficaz. Obrigada, Senhor. Rasgamos pela fé qualquer decreto, Senhor, de falência, qualquer decreto de fraqueza, qualquer decreto de depressão, qualquer decreto de desânimo, nós rasgamos agora na autoridade do nome de Jesus. E declaramos, Senhor amado, que a tua força nos basta, a tua presença conosco nos basta, a tua graça conosco nos basta. Ela é melhor do que a vida, independente, Senhor, das respostas de oração, como queremos ou não. A tua vontade é soberana. E nós somos filhos obedientes do Pai. Aleluia. Ah, Senhor, fortaleça agora cada um de nós. E se, Deus amado, vier uma notícia difícil, que nós possamos nos perceber no teu colo, nos teus braços, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Aleluia. Declaramos por fé, Senhor. Ah, Pai querido, nossos decretos infelizes rasgados. E, Senhor, recebemos da tua parte a unção de força. A unção, Senhor amado, que quebra o jugo, despedaça o jugo, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus.